Vamos lá, pessoal. Vamos falar da época das grandes navegações, final do século XV, início do século XVI, que projetaram Portugal no cenário internacional como grande potência, né, marítima. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, pessoal, o que levou portugueses, espanhóis, bem como outras nações, a singrar os mares, né? Foi pura e simplesmente por uma questão de aventura, partiram rumo ao desconhecido? Nada disso. A questão fundamental foi a de sempre, né? Que move aí o ser humano, em questões financeiras, né? Comércio. No Oriente Próximo, né? Podemos dizer, havia por ali civilizações já seculares, né? A chinesa, né? A região da Mesopotâmia, que é chamada de berço da civilização, a região que compreende ali porções do Iraque, Síria, Kuwait, parte do Irã, tem o Egito também. Enfim, ali o comércio já bombava, o ser humano produzia, plantava ali suas hortaliças e comercializava, vendia, trocava, entendeu? Então a gente vê aí muitos autores, né, muitos filósofos questionando, como sempre, desde sempre, né, o capitalismo como mal da humanidade, indústria cultural, de consumo, de massa, mas enfim. O que moveu aí os nossos amigos portugueses e outras nações para o além-mar foi pura e simplesmente a questão de negócios, business. O que acontecia na época é que havia um fervor religioso muito grande. Cristãos já estavam em combate com os muçulmanos, já pelo menos aí havia uns 4 séculos, né? Questão das cruzadas, lá no ano 1000 depois de Cristo até 1400 depois de Cristo, certo? As cruzadas de cristãos querendo recuperar a Terra Santa das mãos dos infiéis, que na visão deles seriam lá os muçulmanos, né? Os mouros, como eles se referiam a esse pessoal. Então era um momento de fervor, de religiosidade acentuada. E a Europa vivia ali naquela Idade Média, né? Assim chamada Idade das Trevas, que era uma época de muito misticismo e de pouca produção, de pouco comércio, pouca produção artística, né? Ali na Europa, certo? Enquanto no Oriente já estava bombando há muito tempo, porque, né, eles já tinham uma cultura evoluída, assim, no sentido, porra, eram artes, né, escrita, né, os chineses já registravam sua história já séculos antes de Cristo, certo? Você tem a Biblioteca de Alexandria, lá no século II a.C., com mais de 7.000 volumes, com jardins, enfim. Daquele lado do mundo o negócio bombava e os produtos começaram a chegar. Então a Europa começou a tomar gosto, né, pelos produtos vindo do Oriente. Eram as chamadas especiarias, né, que eram como se fosse hoje aí os iPhones, as roupas de grife, Dior, não é? Nike. Então, os caras queriam consumir, eles queriam aqueles produtos. Eram cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino. São iguarias utilizadas, são ainda utilizadas na culinária, que tem moléculas chamadas de óleos essenciais que conferem um aroma especial, um sabor agradável, tanto a medicamentos quanto a alimentos. Isso foi caindo no gosto dos europeus. Açúcar, que também era produzido no Oriente Médio, né? Vamos chegar lá. E com essa questão
da treta religiosa, o pessoal tinha medo, né, de simplesmente de bloquearem as rotas, né? Tinha a rota da seda da China, né? Nobreza europeia queria consumir a seda da China, né? Até hoje, né? O pessoal quer a seda, tecidos, né? Imponentes e tudo mais. Então havia um receio generalizado de que uma certa hora essas rotas elas iriam ser fechadas, bloqueadas, por conta do avanço, né, dos muçulmanos em direção ao Ocidente, principalmente ali a Turquia, que você tem, né, hoje é Istambul, antigamente Constantinopla, que era um porto de redistribuição de mercadorias. Então era uma relação tipo pisando em ovos, né? Você tinha católicos indo até um reino dos muçulmanos para negociar com mercadores, tal, sempre pisando em ovos, né, galera? Então, pessoal, no início aí dos anos de 1415, Portugal, né, junto com a Espanha na Península Ibérica, cercada por mar, se projeta então no Oceano Atlântico, né, e naquela época você tinha mitos, né, sobre o fim do mundo em direção ao sul no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele era o imprestável, né? O grande lance era o Mediterrâneo e lá para o lado do Oriente. E com essa questão dessa treta religiosa, o pessoal estava doido para encontrar uma rota alternativa, né, para chegar até as Índias Orientais, certo? Porque as mercadorias saíam da Índia, chegavam através de terra, né, Istambul, depois o mar Mediterrâneo, e eram centralizadas na República da Veneza, Gênova, Florença, que eram os caras que ganhavam dinheiro distribuindo, comercializando esses produtos que vinham do Oriente, né? Então, duas coisas. Portugueses queriam escapar das mãos do monopólio, né, dessas cidades que ficavam hoje onde é a Itália, né? Principalmente Veneza, queriam fugir da mão desses atravessadores e queriam achar uma rota alternativa para chegar diretamente na fonte dos produtos. Com isso, então, o nosso amigo Dom João I, né, rei de Portugal, lançou uma expedição em 1415, o infante Dom Pedro, um de seus filhos, para coletar informações e só voltar com o mapa da mina lá para Portugal. Ou seja, partindo em busca das rotas alternativas para chegar até as especiarias do Oriente. Em 1419, ato contínuo, essas expedições, que, diga-se de passagem, eram financiadas por judeus portugueses, né? Judeus sempre hábeis, negociadores, comerciantes. A questão do florescimento dos bancos, né? Essas missões de navegação, elas demandavam um recurso financeiro. Quem é que provia esse recurso? Judeus portugueses, no caso. Então, em 1419, eles chegam até a Ilha da Madeira e os Açores, terra lá do nosso jogador Cristiano Ronaldo, né? Ilha da Madeira. Um pouco depois, eles chegam até a costa oeste da África, entram em contato com as civilizações e etnias africanas. Aí que já vai começar aquela questão do tráfico negreiro, certo? Tem a questão do açúcar, né? Que, como eu já disse, a Europa estava tomando gosto pelo açúcar. Eles resolveram então plantar a cana diretamente ali na Ilha da Madeira e Ilha dos Açores. E para tal empreendimento, novamente, financiamento dos nossos judeus portugueses, né, financiaram essa empreitada de começar a plantação de cana na Ilha da Madeira e Ilha dos Açores, certo? Aí que vai começar então aquele papo de latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. Portugal deu a largada para isso aí. Ok.
Em 1453, chega então a notícia de que os turcos otomanos conquistaram Constantinopla. Aí, meu irmão, aí a galera quicou nas tamancas. Aquilo que vinha, aquele medo, né, dos muçulmanos tomarem ali Istambul, ele se concretizou. Isso, né, obviamente, uma região com uma instabilidade política em função de guerras, batalhas, né, era mais difícil chegar até lá, buscar os produtos, voltar com eles para comercializar. Então isso que encareceu, né, aumentou o valor desses produtos todos aí. Mais uma para o pessoal ficar na sanha de encontrar uma rota alternativa para chegar até a fonte desses produtos. Pois bem, mais uma vez ressaltamos aqui o financiamento, né, o capital judeu, né, de portugueses, financiavam as expedições marítimas portuguesas, certo? Vamos para 1481 depois de Cristo, senhores. Dom João II, agora o rei de Portugal, ele estava determinado em buscar essa rota alternativa que levaria até as Índias. Pagou essa missão para o Bartolomeu Dias, que foi o camarada que dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1488, lá embaixo, contornou a África, achando finalmente a rota que levaria diretamente às especiarias, né? A expressão, né, dobrou o Cabo da Boa Esperança, uma convergência do Atlântico com o Oceano Índico. Pois bem, Dom João II, um cara astuto, sagaz, tinha medo dos seus rivais castelhanos, né, dos espanhóis, que também estavam aí nesse afã, na busca pelos caminhos alternativos, né? E aí vem aquela história. Cristóbal Colón, ou para nós aqui, o Cristóvão Colombo, chegou então às Américas, certo? Aí vem aí o grande lance. No Oceano Atlântico, a rota para você chegar ao Oceano Índico, dobrando o Cabo da Boa Esperança, a leste. O interessante é que Cristóvão Colombo continuou a sua viagem a oeste. Teria sido uma contra-informação dada pelos espiões de Dom João II? Será que os espanhóis caíram nesse engodo e acabaram topando com o nosso continente americano, lá em cima ali no Golfo do México e América Central? Enfim, o fato é que Cristóvão Colombo atracou aqui no século XV, e isso também chegou aos ouvidos lá dos portugueses, essa nova descoberta. Só que havia uma euforia muito grande com relação ao descobrimento da rota para as Índias. Mas de qualquer maneira resolveram então sondar aí que terras seriam essas. Essa missão foi dada então ao nosso amigo conhecido Pedro Álvares Cabral, que atracou aqui em terras brasileiras em 22 de abril de 1500. Aí aquela história, né? Você tinha uma região de um comércio efervescente, produtos disponíveis. Aí você vem dar de cara aqui nas Américas, né, com os povos indígenas, não tinha assim, logo de cara, não vislumbraram uma possibilidade aqui de comércio ou alguma coisa do tipo, a não ser pela visão dos portugueses, né, que acabaram descobrindo aqui a questão do pau-brasil, de onde se extraiu um corante, né, um corante avermelhado, muito parecido com o que eles buscavam lá nas Índias. Então, inicialmente, o Brasil ficou aqui largado, não era interesse, não se vislumbrava como ganhar muito dinheiro aqui, entendeu? A não ser com alguma ação extrativista, que foi o caso do pau-brasil.
nessas épocas iniciais, largavam por aqui alguns marujos, alguns aventureiros, alguns famosos aí, né, como o João Ramalho, que dá nome de ruas aí na cidade de São Paulo, por exemplo. Ele por aqui ficou, constituiu família, mesclou ali com a cultura indígena. Então Portugal resolve fazer o quê? Como é que eu vou ganhar dinheiro com essas terras? Eu vou arrendar essas terras para quem quiser ir lá plantar alguma coisa, uma atividade extrativista, e vou lucrar no transporte exclusivo dessa mercadoria e cobrando os impostos devidos, né, dos arrendados, né, dos arrendatários, desculpe. Um desses camaradas que vieram para cá foi Fernando de Noronha. Olha só o nome do nosso amigo, um judeu português, que não por coincidência aqui chegou em 1506, que foi o ano do massacre dos judeus em Portugal. Lembra que eu disse que era uma época de religiosidade, fervor religioso extremo, certo? E acabou sobrando, obviamente, para os judeus que habitavam a Península Ibérica, e eram os caras que financiavam as expedições. Então, nessa leva aí de fuga de judeus, Fernando de Noronha vislumbrou uma possibilidade, meteu o pé aqui para o Brasil, sendo financiado também pelos seus compatriotas judeus, que estavam todos metendo o pé para a Holanda. A Holanda tinha uma treta com a Espanha, porque constituía terras espanholas, e se separaram. Além de se separar, ainda adotaram, né, uma outra religião, que teve a questão, né, do protestantismo, né, reforma contra a reforma religiosa, aquela história toda. Então tinha lá uma confusão entre Espanha e Holanda, e os judeus foram todos para a Holanda, né? Não é de se espantar porque que eles evoluíram, né, em termos de navegação, em termos de artes, comércio e tudo mais, com o capital dos judeus que estavam sendo perseguidos na Península Ibérica. Ok, então chegou aqui Fernando de Noronha, aqui se estabeleceu e começou com carregamentos, toneladas de pau-brasil. Muito bem, pessoal. Mais tarde, o que acontece? Dom João III, né, resolve dar uma atenção maior aqui para o Brasil. Era uma terra recém-descoberta, não se vislumbrava muita coisa aqui, a não ser a questão do pau-brasil, mas foram astutos em dar uma colonizada, pelo menos no litoral, para garantir a posse e arrendar as terras para uma quantidade maior de pessoas, e assim ganhar mais dinheiro através da arrecadação de impostos e monopólio do comércio do que sairia daqui para fora. Assim foram criadas, então, em 1534, as capitanias hereditárias, sendo que dessas todas, somente duas prosperaram, que foi a de São Vicente, com Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, com Duarte Coelho, também financiadas pelos judeus portugueses. E veja bem, pessoal, Portugal, né, os portugueses se aproveitaram do know-how, né, do conhecimento das técnicas que eles iniciaram lá nas Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, com plantation, monocultura, mão de obra escrava, certo? Eles tinham o know-how, eles sabiam as técnicas, sabiam como se construir engenho, como se processar, como processar a cana para obter o melaço. Então foram eles, né, os pioneiros que chegaram aqui no Brasil para plantar o quê? Cana-de-açúcar também, aos moldes daquilo que tinha sido feito na Ilha da Madeira e Ilha dos Açores. Entendeu, pessoal? Então foi a continuidade de um empreendimento comercial. Você, ao mesmo tempo, ocupava a costa, tomava conta aí das suas terras novas e arrendava essas terras para quem pudesse pagar, ganhava assim no arrendamento, né, das terras, ganhava na cobrança de impostos daquilo que produzia e era produzido e saía para fora, ganhava com o monopólio do comércio
produto, que aliás o monopólio ficou na mão, né, dos comerciantes judeus, porque o que eles faziam? Eles transportavam esse produto para a Europa, o melaço, processavam lá o melaço e vendiam, entendeu? Então Portugal ganhava no arrendamento, no aluguel, os comerciantes ficavam com a exclusividade do transporte e do processamento do melaço lá na Holanda, para ser vendido então, comercializado aí na Europa. Beleza, galera?